Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Homeopet. E olha só, eu estou aqui mais uma vez com a doutora Patrícia Martins, médica veterinária do Departamento Técnico Homeopet. Claro que a gente vai falar dos grandes amores das nossas vidas, que são os pets. E, ó, inclusive, doutora Patrícia, final de ano, teve viagem, como é que foi para lidar com o pet final de ano? Viajou, levou o pet, deixou o pet, como é que foi? Eu, ó, já vou falar por mim, fiquei em casa, não viajei esse final de ano, e aí foi até bom para ficar mais tempo ali junto com a Zoe, que é a minha Shih Tzu. Você tem lá o Dino, né? Oi, Denner, isso mesmo, eu tenho o Dino, o dinossauro, né? Dino é o apelido, o nome é dinossauro. Eu ouvi falar que ele tem esse nome porque ele faz mais estrago que um Rex. Quase, de verdade. Quase. E ele é terrível, mas é um amor, né? As crianças adoram o dinossauro. Inclusive o nome dinossauro, você imagina que foi as crianças que batizaram. Viajei por 15 dias e ele ficou com a minha sogra, que gosta muito, cuida muito bem, tem animais em casa, eles se dão bem, e ele ficou muito feliz na casa da avó, né? Ele ficou na casa da avó, então mordomia, dormia na poltrona do papai, em cima do sofá, adorou. Mas sabe que, Denner, ele já vinha, ele tem alergia, né, a perfume, então todas as vezes que ele vai tomar banho eu peço para não passar perfume, porque senão ele começa a se coçar até se machucar. E nos primeiros dias ele sentiu a nossa falta, apesar de gostar muito da minha sogra, de ficar lá, toma conta da casa. Realmente ia procurar, cadê o cachorro? Tava dormindo lá em cima da cama, com a cabecinha no travesseiro. Mas sentiu a nossa falta, sente falta das crianças. E nos primeiros dias tinha acontecido isso, ele tinha tomado banho, deu alergia e ele estava se coçando, mas já estava praticamente resolvido o problema. Ele ficou um pouco estressado, sentiu a nossa falta e intensificou a coceira, ao ponto de lesionar um pouquinho ali próximo ao rabo. Mas aí a minha sogra, já orientada, ela conseguiu contornar isso com o Anisen. E rapidamente ele se acalmou, se adaptou e ficou muito bem. Depois eu voltei de viagem, ainda consegui ficar uma semaninha com ele, dando bastante atenção. Agora ele está sentindo que eu voltei à rotina do trabalho, né? Sentiu falta novamente, a gente intensifica o Anisen para ele não sofrer. Veja o que é o equilíbrio, né? Porque assim, ó, o Anisen é um medicamento para evitar estresse, né? E você estava falando, o animalzinho começou com um probleminha ali de coceira. Bom, o que tem a relação de um com o outro? Aí é que tá, né? Um desequilíbrio, vamos dizer assim, emocional, entre aspas, porque de saudade da família pode ocasionar num problema físico. Sim, a gente tem aí, Denner, duas situações. Uma que é a compulsão, né? Então o animal, pelo estresse, não sabe o que fazer, está naquela angústia, ele pode desenvolver essa lambedura que a gente chama de lambedura psicogênica, então ele fica lambendo mesmo sem ter nenhum problema de pele, até o ponto de machucar. É puramente comportamental. E tem também o desencadeamento de um problema físico, como você colocou. O estresse, ele mexe com a imunidade. Então, por conta do estresse, a liberação de cortisol, a maioria das pessoas, mesmo que não sejam da área médica, já deve ter ouvido falar do cortisol, que é muito conhecido por ser o hormônio do estresse. Então, o animal, diante de uma situação de estresse, libera cortisol, e o cortisol, ele é imunossupressor, né? Então, baixa a imunidade, esse animal fica mais susceptível a alguma doença, a um processo inflamatório, infeccioso, né? Inclusive, alterações como alergias podem ocorrer. Então, realmente, o estresse, ele tem tanta alteração de comportamento, quanto pode levar a uma alteração física por conta desse desequilíbrio. Você falou bem aí, o equilíbrio é tudo. E o estresse pode levar a um quadro de desequilíbrio. E por vezes, Denner, você sabe que eu falo muito, o pessoal que nos acompanha sabe disso também. Então, eu já vou emendando. Não, mas aqui é podcast, é para isso pode mesmo. falar, né? Eu aqui adoro. É liberado. Eu adoro. Não tem nem fita mais, que antigamente você podia falar, não dá para falar muito, né? Que acaba a fita. Agora é infinito. A lá vão ter. Isso aí. Então, eu gosto muito, muito de falar. E eu sempre comento essa questão do estresse, da parte clínica, porque muitas vezes o cliente, ele se apega muito ao comportamento e não
sabe, não tem ideia do quanto que o estresse pode afetar a saúde do animalzinho. Inclusive, você ter o animal tá equilibrado, tá sem carrapato, de repente tem uma infestação de parasitas. Se a gente voltar um pouquinho no histórico desse animal, é muito provável que ele tenha passado por uma situação de estresse. Baixou a imunidade, os parasitas conseguiram subir. Problemas de pele. Nos humanos, inclusive, os problemas de pele, 40% deles são causados por problemas emocionais. Então, essa questão do estresse não é um problema só para os pets. Para a gente também é gravíssimo e para eles é muito sério. E eles são muito sensíveis. O pet, ele é muito acostumado com uma rotina, com uma dinâmica da casa. É diferente da gente. Hoje eu vou numa festa, amanhã eu durmo cedo, né? Lógico que até pra gente é importante que se tenha uma rotina, mas para eles dependem muito da rotina. Então, qualquer mudança pode gerar um estresse. E muitas vezes, quando a gente está conversando com um tutor, você pergunta, ele é estressado? E as pessoas relacionam só a agressividade. Não, ele é mansinho. Mas o estresse, ele, na verdade, pode se manifestar de diversas formas. O animal que lambedura psicogênica começa a se lamber, que pode desenvolver, de fato, agressividade, perda de apetite, fica triste, amuado. Então, o estresse, ele é uma reação do organismo diante de diferentes fatores e que o animal, dentro do organismo vai acontecer sempre a mesma coisa, independente do fator estressante, mas a manifestação, a forma que o animal vai externar pode depender de um indivíduo para o outro. Então, o estresse, são todas essas alterações de comportamento, ficar mais triste, apático ou agressivo, muito agitado, né? Aquele cachorrinho, quando a gente chega na casa, pula, 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 é um cachorro ansioso, ele está estressado, talvez por algum motivo. Então, é importante também ter esse entendimento que além do estresse ser alteração de comportamento, ele pode prejudicar a saúde do animal e não se trata só de agressividade. Outras alterações de comportamento podem ser estresse. Bom, você estava falando dos humanos, aproveitar que nós estamos no primeiro podcast do ano, em janeiro, tem o Janeiro Branco aí, que inclusive voltado para prevenção de doenças emocionais e doenças mentais. Bom, qual que é a relação aqui? Só para fazer um parêntese, justamente porque muitas vezes o quanto os pets ajudam os humanos, né? Quando às vezes quem está se sentindo solitário, de repente a solução para um problema, para uma tristeza humana pode ser justamente um pet, né? Nossa, Denner, você falando disso, você tem toda a razão. E você falando e eu me lembrando aqui, há muitos anos, quando, vamos por aí, 2013 mais ou menos, eu atendia uma cliente que a cachorrinha sofria de gastrite, né? Então a gente acompanhava isso, tratava inclusive com o nosso progastro. E aí ela sempre me falava da história, da vida, né? Gostava muito de conversar e eu sempre gostei muito de ouvir. E ela me dizia que essa cachorrinha, ela era muito preocupada com a saúde da cachorra, porque ela contava que a cachorra tirou ela da depressão. Ela estava numa depressão profunda, o filho tinha casado, se afastou muito e ela entrou num nível de depressão que ela não saía da cama, não se alimentava sozinha, né? Nossa, é difícil até pra gente imaginar uma situação dessa. Mas acontece, infelizmente. E muito, né? Infelizmente. E o marido, naquela angústia de tentar ajudar a esposa, não sei se foi ideia dele ou se alguém deu a sugestão, ele comprou uma cachorrinha, era a raça Yorkshire, faz muito tempo que eu não falo com ela, não sei como que tá, mas eu não sei se está viva ainda, mas ele comprou essa Yorkshire e presenteou. Ela, no primeiro momento, foi até resistente, né? O que eu quero com cachorro e tal. E ele saía para trabalhar e deixava a cachorrinha. Ela era obrigada a sair da cama para dar comida para a cachorra, para atender que a cachorra estava latindo. E isso foi, pouco a pouco, tirando ela desse estágio de depressão que ela falava para mim. Doutora Patrícia, ela me tirou, ela salvou minha vida. Na verdade, era assim que ela falava, ela salvou minha vida. Ela me tirou da depressão. Então, realmente, esse é um caso que eu conversava com a pessoa, mas quantos a gente vê, né, nas redes sociais, quantos da pessoa dizer, esse animal me tirou, salvou minha vida, me tirou da depressão. Os animais, eles nos dão um amor gratuito e a gente também precisa amar, né? O ser humano, ele tem necessidade do amor e os animais, os pets, eles
eles se apegam, eles percebem que a gente não está bem e nos puxam. É muito engraçado, né? É outro tipo de coisa que a gente ouve muito as pessoas dizerem: ah, ele sabe quando eu não estou bem. Ele vem, fica amuado, fica querendo estar junto. Então, eles têm uma sensibilidade, por vezes, muito maior que a dos humanos, né? Quantas vezes a gente convive com uma pessoa que está sofrendo de depressão, diariamente você está com aquela pessoa. A pessoa está enfrentando o problema e você não percebe. O animalzinho percebe na hora e já começa a puxar. Então, você falou, é janeiro branco, né? Não é um problema, infelizmente, não é um problema sazonal a depressão. Ela acontece o ano inteiro. E os pets, com certeza, ajudam muito. Quem tem a oportunidade de ter um bichinho... eu tenho agora os meus avós, né? É muito comum a depressão nos idosos. Não é minha área, né? Mas a gente sabe, lê que é muito comum a depressão nos idosos. Por quê? Eles começam a ficar muito sozinhos, recebem poucas visitas, a família tocar a vida. Novas limitações da vida, né? Que a pessoa tem que aceitar, não há o que fazer. Então, é bastante comum. E os meus avós, eles ainda têm um ao outro, né? Mas já tem aí, o meu avô principalmente, porque sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhar em fazenda, e hoje não tem mais forças. Pegaram recentemente um cachorrinho. Pessoas que eu nunca imaginei, nem que iriam querer, porque sempre assim, cachorro era animal do quintal, de cuidar da casa, de ajudar na lida com o gado, não era aquele animal de dentro de casa. E eles ganharam esse cachorrinho e você não tem ideia como reavivou. Eles carregam para todo lado o cachorrinho, é a alegria da casa, a alegria da casa. Então, o pet é isso, é alegria, ele traz alegria pra gente, né? Seja cão, gato, é fantástico. Pois é, alegria mesmo. Então, lembrar dos pets aí nesse mês, não só em janeiro, mas quando se fala em problema emocional, em problema de saúde mental, de repente um pet pode te ajudar muito, muito. Como esses pequeninos nos fazem felizes. É isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, doutora Patrícia, vamos falar um pouquinho das formulações. Nós conversamos no último podcast explicando o que é o CH que vem na fórmula da Homeopet, explicando como é que faz. Qualquer coisa a gente corta. Tem problema. É podcast, né? Você fica tranquilo, pode espirrar. Enfim, você fica à vontade, nós estamos em casa. E aí, falando de formulação, né? Sempre, todo podcast eu quero falar um pouquinho sobre esses assuntos mais técnicos, aproveitando que você está aqui. A questão do álcool na fórmula da homeopatia Homeopet. Bom, para que serve o álcool? O álcool tem uma certa dosagem que tem que ter para ser um medicamento? Como é que funciona isso dentro da fórmula Homeopet? Denner, você tocou numa questão que é recorrente, né? Então, o álcool faz parte aí da formulação dos medicamentos homeopáticos, então ele é o conservante do medicamento homeopático. E há sempre esse questionamento, tem um gosto de álcool, às vezes a pessoa experimenta, todo tutor faz isso, ele experimenta a ração do cachorro, ele experimenta o remédio, e com a homeopatia não é diferente. Não que isso seja indicado, mas a gente sabe que acontece, não que eu tô... Também não vai fazer mal, né? Tudo bem. Contanto que você não tome 60 litros numa talagada. Exatamente. Só. E aí a pessoa diz, eu percebi o cheiro, ou eu provei o medicamento para ver e tinha um gosto de álcool. Por que tem álcool no medicamento? Bom, eu acabei de dizer que o álcool ele é o conservante do medicamento homeopático. Existe uma lei federal que se chama Farmacopeia Homeopática Brasileira. É muito importante que as pessoas saibam disso. A homeopatia ela não pode ser feita do jeito que eu acho. Eu acho que vai ser mais legal se eu, em vez do álcool, colocar um conservante XPTO aqui. Um suco de uva. Sei lá, vou colocar aqui uma vitamina C para conservar. Não, eu não posso fazer isso. Existe uma lei federal, que é a Farmacopeia Homeopática Brasileira, que inclusive pode ser baixada na internet. Ela é para consulta, por se tratar de uma lei, ela está aí para consulta pública. E na farmacopeia está determinado que o medicamento homeopático ele tem que ser dispensado em álcool 30, ou seja, tem que ser 30% de álcool e 30% do medicamento homeopático. Então é uma determinação.
Se eu não cumprir, se eu colocar menos álcool do que isso, se eu colocar, vamos dizer, 10% de álcool, eu estou indo contra essa lei, eu estou indo contra uma determinação. Então, para que essa farmacopeia fosse escrita e publicada, foram feitos testes, revisões. Então, a gente sabe que essa quantidade de álcool, ela é segura para os animais e ela é necessária para que se tenha uma conservação adequada, para que a gente possa ter lá 2 anos de garantia, 2 anos, né, de duração, de validade, perfeito, do medicamento. Então, a gente, por legislação, prepara os medicamentos, solução hidroalcoólica 30%. Ah, Patrícia, mas determinada vez o médico prescreveu 10%. A farmacopeia, então, ela determina que a gente tem que dispensar o medicamento em solução hidroalcoólica 30%, quando é na forma líquida, né? Salvo quando o médico prescrever. Então, quando você passou por uma consulta com o homeopata e para você, pro teu caso, ele prescreveu, sei lá, arsênico, álcool 10% por uma criança. Aí é uma situação específica para aquele caso e a validade desse produto também vai ser menor, tá? Então, sempre vai ter álcool. O único jeito de não ter álcool no medicamento é se o médico prescrever para consumo imediato. Então, o produto ele vai ser manipulado só na água e tem que ser de consumo em 24 horas. Fora isso, sempre vai ter álcool, a quantidade preconizada é 30%, a não ser que o médico prescreva em outra concentração, mas aí tem cada caso é um caso, e vão ter as alterações de validade. Então, sempre o medicamento tem que ser em álcool 30 e o conservante é álcool. E daí, Denner, eu já comentei que o álcool é seguro, né? Que não, essa quantidade ela é segura, ela não vai fazer mal para o animal. Diferente, então, além de ser uma determinação da farmacopeia, é a coisa mais segura, né? Dependendo de algum conservante que poderia se pensar que não está, né, preconizado ali, a gente pode ter alguma reação. Sabe-se que existe muitas reações a conservantes, a corantes, então isso poderia acontecer. O álcool, ele está ali por conta dessa determinação da farmacopeia, a quantidade de álcool é segura e nos permite daí 2 anos de garantia. O que se encontrar fora disso, está fora da regra, né? A não ser que o paciente passou por uma consulta com o homeopata que prescreveu numa concentração de álcool diferente, e isso vai impactar em outras coisas, o medicamento, por legislação, e a farmacopeia não mudou, tá? Então, não tem nada novo. Nós estamos aí na 3ª edição da farmacopeia, então ela não mudou. Estamos com a 3ª edição já há alguns anos, não foi lançada a 4ª, então não mudou nada. A quantidade de álcool que a Real H faz os medicamentos, dispensa os medicamentos, é determinada pela farmacopeia, pela lei. O cliente ele pode se sentir muito seguro ao usar os nossos medicamentos, né? Porque ele está usando numa concentração, numa quantidade, com coisas que já foram testadas e que estão ali publicadas. Bom, acho que respondi a tua pergunta. É isso aí. Só uma coisa, tem alguns, por exemplo, se eu for usar um outro veículo, não vou dispensar o produto na forma líquida, vou dispensar em glóbulo de açúcar. Eu vou ter que ter uma quantidade de álcool diferente, determinada pela farmacopeia, que é mais do que os 30%. Então, pode variar também até para mais, dependendo do veículo que eu vou utilizar. Esse aqui que eu estou detalhando bastante é nessa forma líquida, né? É 30% de álcool. É que tem um risco também, né, doutor? Eu fico imaginando, né? Bom, ok, o laboratório ou a indústria que produziu esse medicamento, é um processo bem complexo. A gente vê aqui na Homeopet a indústria, os filtros para chegar no líquido, no que vai ser utilizado, é uma coisa sensacional. Bom, teve todo o cuidado dessa indústria, mas no momento que você abriu esse medicamento, né, aí que começa um risco maior. Às vezes você vai administrar o medicamento, tem contato lá com a saliva do animal, aí começa o risco maior, né, porque aí esse medicamento está aberto, ele pode se deteriorar, mas ele tem o prazo de validade. Você fala, opa, está dentro do prazo, então eu posso usar. E aí é que está o risco, que pode ter tido uma contaminação. E aí que o álcool faz a diferença. Exatamente. Né? O álcool ele vai diminuir muito o risco de uma contaminação. É esse o objetivo dele, ser conservante. A gente sabe da eficiência do álcool nesse sentido.
E isso que você falou é importante, né? Podem ter pessoas que já usam os nossos produtos ou vão começar a utilizar, então reforçar que o armazenamento do medicamento homeopático ele é muito importante, assim como dos medicamentos alopáticos. A gente está tratando de medicamento. Então, os nossos produtos eles já têm essa apresentação em spray, que é justamente para reduzir o risco de uma contaminação. Imagina se fosse um conta-gotas, aí eu coloco o êmbolozinho ali no líquido, tiro, vou pôr na boca do meu animal, ele se vira, encosta. A gente sabe que na saliva do cachorro, do gato, tem muitas bactérias. Levo de volta para o frasco. Todo dia isso acontecendo, eu vou acabar tendo uma contaminação. O spray não. Só levanta a bochecha, borrifa na gengiva. Dificilmente esse animal vai conseguir encostar ali no spray, e se encostar, dificilmente vai conseguir entrar alguma coisa. Então, a gente tem já a forma de apresentação dos produtos serem spray, já diminui muito esse risco de contaminação. O ideal é evitar abrir, né, tirar ali a tampa, a válvula, né, tirar a tampa, tirar a válvula, né, o produto ele vem fechadinho, quando você tira a válvula, aí acontece isso que você falou, você aumenta o risco de uma contaminação, de uma exposição. E um outro cuidado importante com os medicamentos homeopáticos para a gente ter, porque, como você disse, às vezes está ali no prazo de validade, mas o medicamento não está mais ativo. Isso pode acontecer se a gente deixar perto de TV, telefone celular, micro-ondas, ou em local que fique muito quente, em algum lugar que bata sol, fique perto de um fogão, né? Vou deixar aqui na cozinha que eu não esqueço de dar. Fica do lado do fogão, esquenta. Então, o calor e as ondas eletromagnéticas, elas podem desestabilizar o medicamento e ele não se torna uma substância tóxica. A grande vantagem da homeopatia é isso, né? Nunca ela vai fazer mal. Não vai se tornar uma substância tóxica, mas vai deixar de fazer efeito. E aí você perde o medicamento, seu animalzinho não melhora, você diz, não está funcionando, mas talvez é porque aquele medicamento foi inativado devido à má conservação. Então, ficar muito atento às orientações que estão previstas em bula, inclusive orientando onde armazenar o produto. Tá aí, gente, a quantidade de álcool é importantíssima na conservação. Né? Uma mudança, uma alteração. Primeiro que tem a farmacopeia, como a doutora está dizendo. Algo fora disso, é preciso ver se foi autorizado, como é que está a autorização para isso. E o cuidado, porque é o que vai garantir o armazenamento desse produto, a qualidade dele, mesmo após aberto, tá bom? Bom, eu estou aqui, doutora Patrícia, com algumas perguntas. Mas aqui são perguntas que chegaram para nós temos o site homeopet.com.br, e são perguntas realmente de tutores que estão passando por dificuldade, tá? Separei algumas aqui, vamos ver se a gente consegue evoluir nesses assuntos aqui, ó. Quando a minha cadela entra no cio, ainda é possível fazer quando a cadela entra no cio, ainda é possível fazer a castração ou tem que esperar o período terminar? E se tiver no início, eu posso dar injeção para não entrar no cio? Tá. É uma pergunta bem técnica. Sim, bom, a castração em si, ela pode ser feita se o animal estiver no cio. É lógico que a autorização para cirurgia ou não, ela vai depender do estado geral desse animal. Então, esse animal tem que passar por uma consulta, né, onde o veterinário vai avaliar se ela tem condições naquele momento de entrar em cirurgia. Muito provavelmente, né, o veterinário vai pedir alguns exames complementares para confirmar se o animal não tem um quadro de anemia, se não tem alguma doença, como por exemplo uma hemoparasitose, rim, fígado, está tudo ok. E estando fisicamente e laboratorialmente tudo certo com o animal, o veterinário pode liberar para cirurgia. Se houver o risco, né, dessa fêmea ter cruzado, a gente espera nascer, parir, mas é só isso. Pelo cio pode castrar. Agora, em relação à injeção, isso é contraindicado, tá? Então, se a fêmea já está no cio, é contraindicado dar a injeção. Então, tem ali o período que ela pode tomar, que é a fase do anestro, que é quando ela não está no cio. Só que, Denner, teve recentemente algumas mudanças, então era mais fácil conseguir, o tutor chegava numa loja e comprava a injeção, né? Agora está tendo algumas mudanças, ainda não... De controle? De controle, exatamente, não... Com certeza, não vou te falar no país todo, mas já tem vários municípios onde a venda dessas vacinas é só com autorização, com prescrição médica veterinária. E isso é o ideal. Por quê?
você está dando hormônio para o animal, né? Você está dando uma medicação que vai mexer com o sistema desse animal, o sistema endócrino ali, a parte reprodutiva. Se você fizer essa injeção para um animal que não pode tomar por algum motivo, é contraindicado para aquele paciente, ou numa fase errada do ciclo estral, você pode ter um problema muito sério, inclusive ter que correr com esse animal para uma cirurgia de emergência, né? Aí aquele custo baixinho da injeção se torna um preço além do risco de perder o animalzinho. E é só o veterinário que vai poder avaliar esse animal e ver se ele está numa fase ok para tomar a vacina, ou se não, ele vai te orientar, ó, o senhor vem daqui tantos dias, a gente reavalia. Então, se porventura, né, em alguma região aí ainda conseguir comprar a injeção sem prescrição veterinária, consegue, mas o ideal é não fazer isso. É marcar, eu quero dar injeção, não quero castrar minha cadela, minha gata. Marca uma consulta, leva o animal, faça a consulta, a avaliação. Se estiver ok, ele puder tomar, o veterinário vai fazer a receita e aí aplica a injeção. Se não, né, ele vai orientar qual que é o melhor procedimento. Agora, aí, especificamente falando da pergunta, se já está no cio, não é indicado. Melhor, é contraindicado. Melhor deixar, né? Deixa. Passar o cio, não vamos mexer, não, perigoso, tanto exatamente, risco. É contraindicado. Agora, e aí, depois que passar o cio, leva para consulta. É isso aí. Agora, depois de passar do cio, doutora Patrícia, pro parto tem tecnologia homeopética. Exatamente. Né? Ela foi lá, cruzou, tá bonitinha. A gente entra com o pró-parto, que é para favorecer o trabalho de parto. Esse produto, ele vai estimular contração uterina, dilatação do colo. Na verdade, antes disso, né, ainda no período aí de gestação, desenvolvimento, esse produto favorece posicionamento fetal adequado. Ele vai também ir preparando a fêmea para a hora do parto. No momento do parto, aí sim, ele vai ter essa função, essa ação, melhor dizendo, de estimular a contração e dilatação do colo. E no pós-parto ele ainda faz a regressão e limpeza uterina. Então, um produto que vai aumentar as chances de um parto natural, que é muito melhor, muito mais saudável para os animais. Qualquer intervenção que eu tenha que fazer no parto vai, de alguma forma, prejudicar. Claro que, dependendo da situação, eu tenho que fazer a intervenção para salvar a vida do animal, né? Sim. Mas se eu puder diminuir essa necessidade, reduzir isso, com certeza vai ser muito mais saúde, tanto para a mãe quanto para os filhotes. Então, tá prenha, foi lá, cruzou, escapou, pulou a cerca antes de castrar, faz o pró-parto, vai ser um parto tranquilo e provavelmente essa fêmea não vai ter nenhuma dificuldade. Mais uma pergunta que chegou aqui no homeopet.com.br. Quanto tempo demora para cicatrizar os pontos depois que eles são retirados na cirurgia de castração? E depois que eles são retirados, que cuidados devemos ter? Ela vai poder pular, brincar? Bom, tudo depende, né? Eu sempre digo, cada caso é um caso, nós estamos lidando com depende biologia. Do sucesso da cirurgia também, da resposta do animal no processo de cicatrização. Normalmente a gente pede para voltar de 7 a 10 dias, né? Fez a cirurgia, retorno de 7 a 10 dias. E aí vai avaliar. Na maioria dos casos, nesse período, 7 dias, aí já dá para tirar os pontos, tá? Mas, como eu disse, cada caso é um caso. Às vezes tem um animalzinho que tem um pouco mais de dificuldade para cicatrização, o veterinário vai deixar por mais tempo, mais alguns dias, para retirar os pontos. Então, mas é rápido, assim, é bem tranquilo. E normalmente o animal se recupera muito bem, você tira os pontos, se estiver bem cicatrizadinho ali, ele está livre para poder brincar. Se puder, se conseguir evitar de ficar pulando tanto nos primeiros dias, é melhor, né? Porque assim, ali a gente está vendo a cicatrização da pele, mas tem que cicatrizar a musculatura, então isso também é um pouquinho mais demorado. Mas do mesmo jeito que já está no processo de cicatrização da pele, por dentro também tá. Então, se conseguir evitar que esse animalzinho faça muitas estripulias, é melhor, tá? Mas tirou os pontos, normalmente a gente já vai liberando. Agora, viu que não está cicatrizado, esse animal tem uma dificuldade, o ideal também mas não só depois, né, que nesse período aí de tirar ou não os pontos. Logo que fizer a cirurgia, tem que tomar cuidado, não deixar esse animal aí sim, não deixar esse animal pular, ficar lambendo essa cirurgia. Por quê? Se arrebentar os pontos, a gente vai ter muito mais dificuldade. Uma vez que a gente perdeu aquele primeiro processo de cicatrização, é mais difícil.
vai ser uma recuperação mais lenta. Talvez não consiga mais fechar, tenha que cicatrizar por segunda intenção. Então, os primeiros dias pós-cirúrgicos são muito importantes, né? Muito importante se tenha cuidado nesse período. E, geralmente, com 7 a 10 dias, se o animal não tiver nenhum problema, está cicatrizado e ele recebe alta. Mas, de qualquer forma, né, sempre acompanhando, monitorando com o veterinário. E eu devo dizer orgulhosamente que a melhor pomada cicatrizante do mundo, off the road, é fabricada pela Homeopet, a CMR. né? Isso aí. Não, foi bom que você falou, que eu fiquei tão focada na pergunta, né, do tempo de cicatrização que eu esqueci. Se usar a CMR, com certeza com 7 dias está lindo e maravilhoso. E se porventura, o ideal é não deixar lamber, né? Mas porventura ela lamber, a pomada não vai fazer nenhum mal. E é a melhor off the road. Tá aí, tá a Homeopet cada vez mais internacional, pelo menos aqui no nosso podcast, tá vendo? Mais uma pergunta, essa é do Brasil mesmo, doutora Patrícia, aqui ó. Minha cachorrinha ingeriu óleo de cozinha e agora está vomitando. Como devo proceder? Se não foi no veterinário ainda... Não tem nem muito o que responder, né, Denner? É isso daí, é procurar um veterinário imediatamente. Esse animalzinho, né, se ainda não foi, tem que ir, mas aí já fica o recado, tá intoxicado, é um quadro de intoxicação. Então, tem que levar imediatamente no veterinário, talvez ele precise ficar até internado, e o veterinário pode, inclusive, utilizar da nossa linha para ajudar um animal numa situação como essa. Profígado, dependendo do que tomou e as alterações que está causando no organismo, outros medicamentos da nossa linha podem ajudar e muito, mas tem que levar no veterinário, não tem jeito. Até porque, além de ter que avaliar esse animal para ver o que ele precisa, se está desidratado, quais medicamentos entrar, como ele está com vômito, se o cliente em casa começar a dar remédio oral, esse animal vai vomitar o medicamento, não vai absorver, então tem que realmente levar para consulta. Tem que ser acompanhado, né? Isso. Aliás, alertar para esse risco, viu? O pet é muito oportunista, então cuidado com o lixo, cuidado com o que você deixa, ainda mais animais mais novos, assim, Isso. eles tendem a, se ele tiver a oportunidade de comer alguma coisa ali, ele vai até... É a oportunidade que ele tem da vida dele, então ele vai se fartar daquilo e pode ser muito tóxico. Exatamente, o bichinho é arteiro, ele é como uma criança, né? Então a gente que tem que cuidar. Mais uma pergunta aqui. A minha cachorra está com problemas no fígado e ela fez exame de sangue e o veterinário receitou. Pode falar o nome de medicamento? Acho que pode, né? É um medicamento de... Enfim, é um alopático, de 8 em 8 horas. Mas eu não estou vendo melhora. Eu posso dar Profígado juntamente com esse medicamento? Não vou falar, doutora Patrícia. Você olhou e eu fiquei preocupado. Não vou falar. Vai que a gente expõe algum concorrente aí. Então, enfim, é um medicamento alopático e ela está perguntando se pode dar o Profígado junto com esse medicamento. Sim. Bom, vou responder da questão da homeopatia. Pode sim, não há interação medicamentosa, tá? O que quer dizer isso? O Profígado não vai interferir na ação de um medicamento alopático, seja para o fígado ou para qualquer outro sistema, e nem o medicamento alopático vai interferir na ação da homeopatia. Eles agem de formas totalmente diferentes, então por isso não se contrapõe. Pelo contrário, os efeitos positivos que o Profígado vai gerar nesse animal, a melhora da função hepática, que esse é o objetivo dele, não é um protetor hepático. Ele estimula a função do órgão, vai fazer com que esse animal responda ao medicamento alopático que está em uso e esse animalzinho tende a ter uma resposta melhor, associando o Profígado. Mas, vamos voltar naquela mesma indicação. O correto é nunca mudar nada no tratamento sem o conhecimento do veterinário. Não porque vai fazer algum mal. A homeopatia não faz nenhum mal, não tem efeitos colaterais, contraindicação, nada disso. Mas o veterinário precisa avaliar se realmente é o caso, né, daquele produto, se precisa de outra coisa. Às vezes iniciou com um problema hepático, mas agora evoluiu para alguma outra situação, e aí o veterinário vai poder avaliar para dizer, não, realmente o fígado que ainda não está respondendo, vamos entrar mesmo com profígado, ou não, evoluiu para essa outra situação, aí na própria linha Homeopet a gente pode ter a solução. Mas seja qual for, não tem nenhum problema associar a homeopatia com a alopatia. Bom, última pergunta aí do nosso podcast hoje, hein? Sulfato ferroso, isso eu posso falar, né, doutora Patrícia? De humanos, pode ser dado para cães? Denner, também é preciso avaliar. Por quê?
dependendo do produto, da marca, pode ter algum conservante, algum sal que não seja indicado para animais. Então, o uso de medicamentos humanos, o uso de um medicamento que não é para aquela espécie, ele tem que se tomar muito cuidado. Às vezes é um medicamento só para gato. Ah, mas é cachorro, vou dar do gato para o cachorro, não tem problema. Pode ter problema. E a mesma coisa do ser humano. A princípio, é um suplemento. Ok, também temos suplemento à base de ferro para cães. Mas o que mais pode ter ali, né, de conservante, outras substâncias, às vezes é um sulfato ferroso com alguma outra vitamina, sei lá, alguma coisa que pode ser prejudicial para os animais. E além disso, a gente tem a questão da dosagem. Então, você tem que ver para o porte daquele animal, se realmente ele precisa daquilo. O ideal é que não dê, tá? Não dê nenhum medicamento. Procurar um medicamento para o seu animal. Procurar um medicamento para o seu animal e após passar por uma consulta, né, com o médico veterinário que vai indicar. Não, é realmente esse o problema. Porque se esse animal está com uma anemia, por exemplo, qual que é a causa dessa anemia? Sim. É alimentar, é parasita, foi uma perda de sangue. Então, a gente tem que tratar essa causa também, tá? O ideal é um acompanhamento, né, doutor? Vai fazer um exame antes, aí faz o tratamento, vê se mudou o que tinha que ajustar depois de certo tempo. Quer dizer, é um acompanhamento, né? O médico veterinário é indispensável nessa hora. Sempre, mesmo com a homeopatia, que a única coisa que não vai ter efeito colateral nenhum aí é garantido é a homeopatia. Mas mesmo a homeopatia é importante fazer o acompanhamento para avaliar a evolução, que a gente já conversou de se realmente está indicado, mas de resto, se é medicamento químico, pode haver efeitos colaterais. Por isso, mais importante ainda ter esse monitoramento. Tá certo, olha aí. Chegamos ao final de mais um podcast Homeopet. Doutora Patrícia, obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Olha, você está acompanhando aí do Spotify, pode se inscrever ou seguir o nosso canal. Está acompanhando do YouTube? Se inscreve aqui no canal também, manda sua pergunta lá no homeopet.com.br, tem um espaço lá para você, um campo para você digitar suas dúvidas, que a gente pode trazer aqui no próximo podcast Homeopet. Obrigado, doutora Patrícia. Valeu, Denner, obrigada pelo convite. Até o próximo podcast Homeopet, para quem ama pet de verdade.